Uma História da Filosofia de Frederick Copleston. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Se você gostar, deixe seu like aí embaixo, comente o que achou, tá bom? Vamos lá. Frederick Copleston, Uma História da Filosofia. Aqui eu vou fazer um breve adendo, tá bom? Obviamente não li a obra inteira e a coleção da História da Filosofia, tá bom? Eu acredito que ninguém tem a pachorra de ler inteiro, viu? Isso aqui é como se fosse uma suma teológica, usa mais para consultas, né? Principalmente consultas acadêmicas, porque é muito bem respeitado lá fora, inclusive no Brasil, o Copleston, tá? Embora o Copleston no Brasil seja bem desconhecido, beleza? Mas a academia reconhece, né, ele academicamente, o Copleston. Vamos lá, primeiramente vamos falar um pouquinho do autor, né, do escritor, passar até minhas impressões da minha leitura, né, do que eu tive com o Copleston, né? Copleston é um padre, né? Então ele é um padre, isso é bem raro acontecer, né? Um padre sendo reconhecido academicamente, né? Não tão raro, né? Mas nos dias de hoje é um pouco fora da curva, né? Não é tão raro assim na história da humanidade, mas nos tempos de hoje é bem raro ser reconhecido porque é padre, né? Então, geralmente acontece com os católicos é o ostracismo. Vou dar um exemplo de Gustavo Corsão, por exemplo, ou até mesmo do poeta Murilo Mendes, né? O ostracismo intelectual, isso acontece. Não é o caso do Coplas. Ele é um padre, tá aqui a foto dele, né? Usando batina, inclusive. E ele nasceu na Inglaterra, né? Ele, com 7 anos, né? Mais tarde, depois da entrada na Companhia de Jesus, ele ingressou na Companhia de Jesus, iniciou seus estudos filosóficos teológicos, né, como sacerdote. Em 1939, foi nomeado professor de filosofia, né, uh, e ocupou esse professor de filosofia até os anos 70, né? A gente está diante aí de uns 30 anos, né, de lecionamento de um professor, né, de calibre, né? Foi eleito diretor da minha instituição, tudo mais, show de bola, né? Vamos lá, vou passar para vocês a minha impressão, né, como leitor das obras do Coplas, né? É um escritor absolutamente erudito, mas não é um erudito de forma rebuscada, da forma como vocês estão acostumados, tá? É uma erudição gostosa de ser lida. A gente está diante de alguém que tem um calibre intelectual, que tem o domínio da sua própria língua, e inclusive as traduções, já chego lá, elas são ótimas, belíssimas, comparadas do seu original, né? Com algumas ressalvas que eu vou fazer lá no. Né, vamos ver aí o vídeo. Daqui a pouco eu vou fazer algumas ressalvas do que eu achei, mais ou menos assim, a impressão que eu tive em algumas partes da tradução da editora Vide, né? Mas vamos lá. A Vide Editorial, em seu modo geral, fez um trabalho magnífico. Por quê? Isso aqui é um tesouro, meus amigos. A gente está diante de uma obra que ela é imprescindível. Se você não tem essa coleção na história da filosofia, que é completa por esses 5 volumes, né, finaliza por aqui, você não tem uma biblioteca completa em matéria de história de filosofia. Ponto. Ah, mas eu tenho Giovanni Reale, também tem. Né? Daqui a pouco eu faço a comparação rápida do Giovanni Reale com esse daqui. Tá? Eu tenho Bertrand Russell. Né? Tenho minhas ressalvas com Bertrand Russell. Né? Para quem entende e estuda sobre história da filosofia, sabe que ele é bem anacrônico. Bertrand Russell, né? Então, vamos lá. Não vamos entrar nesse método, o vídeo não se trata sobre, né, a comparação de histórias da filosofia, beleza? Vocês precisam saber que existem histórias de filosofias completas, incompletas, né, em sentido assim de faltar alguma coisa, nesse sentido de incompletude, e existem histórias de filosofias péssimas, que são chorumes literários. Desculpa a sinceridade, né? Como o do Bertrand Russell. Você está lendo aquilo, você está perdendo seu tempo, está perdendo muita coisa errada, inclusive, né? Então, vamos lá. Tem erros crassos, não tem nem discussão isso, erros crassos na história da filosofia do Bertrand Russell, né? E existem as outras histórias da filosofia que vocês já conhecem, de Sebos, etc. Enfim, vamos entrar em comparação. Do Coplas, né? Minha impressão que eu tive enquanto leitor. A gente está diante de uma obra que segue um certo padrão. Né? Então, assim, são 5 volumes, mas no seu original não são 5 volumes, não são esses calhamaços, né? Você vê lá fora nos Estados Unidos, na sua língua original que foi escrita, não tem mil e poucas páginas cada volume, né? Então aqui a gente está aqui, ó, né? O Show da Filosofia do Copleston, do Renascimento a Rio, né? Aqui, meus amigos,
A gente está diante de 1.112 páginas, tá? Então, assim, lá fora é mais divididinho, né, em volumes. Eu acredito que seja aproximadamente 18, 20 volumes, se não me falha a memória, tá? Então, me corrijam aí os chatinhos de plantão, né? Às vezes vocês gostam de ficar corrigindo, corrigem aí embaixo, né? Se são 18, se são 20 e tantos volumes, né? Do seu original. Então, ela foi escrita na língua original, né? Inglês, do seu inglês. E era muito mais acessível, né? Você consegue pegar por temas, né? Consegue pegar lá da parte né, de Hume, né? Aí do Kant até tal autor. Então, fica mais acessível nesse sentido. Foi o que eu achei, né? Aqui nos 5 volumes, esses calhamaços, né, você tem exatamente essa acessibilidade, só que você não tem aquela portabilidade de levar debaixo do braço para sua faculdade, por exemplo, né? Se você é chatinho, né, e fica com esse negócio, vai amassar, tudo mais, claro que vai amassar, é livro de brochura, não é capa dura, entendeu? Então já cai logo a ficha que vai amassar se você colocar na sua mochila, tá? Ele não é muito portátil para isso, não serve muito para isso. É um daqueles livros que você fica mais em casa lendo, beleza? Então, estou passando essas informações para o leitor que gosta de saber, né, se é capa dura, se dá para levar tranquilamente, se é acessível. Não é tanto, tá? Mas isso não desmerece a obra, que a Vide Editorial aqui trouxe para o Brasil uma preciosidade. Vou dar um exemplo aqui, vamos lá. Vamos adentrar na obra, tá? Para não ficar preso aqui na dinâmica, na diagramação, na leitura, nos livros, né? Para não ficar preso nisso, né? Vamos lá. A gente está aqui no volume 1, tá? Uma história da filosofia. Grécia, Roma e filosofia medieval. Daqui vocês vão pegar desde os pré-socráticos até o século XIII. Só me certificar se é isso mesmo, se minha memória não me falha. Se a minha memória não está falhando, né? Então, é isso mesmo. Até o século XIII, tá? Então, ele vai pegar desde os pré-socráticos, né? Vou ler o sumário para vocês, beleza? Tem gente interessada saber o que se trata. Então, já vou passar para vocês a metodologia que o Copleston usa. Tranquilo? E mais tarde eu faço comparações de outras histórias da filosofia que eu tenho aqui. Tá? Então, vamos lá. Ele vai pegar aqui a filosofia pré-socrática, então ele vai pegar de Jônia, vai pegar, né, dos efeitos dos primeiros filósofos jônicos, da sociedade pitagórica, de Heráclito, Melisso, Zenão, Ácragas, Anaxágoras, né? Não me lembro como ele pronuncia Anaxágoras, né? Então, sofista, Sócrates, aí vem bem clássico, né? Platão, Aristóteles. Então vamos lá, deixa eu adentrar mais em detalhes. Como é que é a metodologia do Copleston? É o seguinte, ela sempre sucede de primeiro o filósofo, e aí a vida do filósofo, e depois o contexto biográfico do filósofo, da era que ele está inserido historiograficamente. Né? Depois ele passa a sua obra. Depois de passar a obra do filósofo, né, por exemplo, um Sócrates, pegar na vida de Sócrates, né, o contexto histórico do Sócrates e tudo mais, e aí pegar na sua obra o que gerou de frutos. Aqui Sócrates, vocês entenderam o que significa obra, né? Não significa que ele escreveu algo. Vocês sabem que o Sócrates não escreveu nada, coisa óbvia, né? Só botar essa parênteses aí, porque tem gente chata que fica nos comentários. Né? Então, depois de pegar seus frutos, a sua filosofia e tudo mais, e por isso ele põe as consequências históricas de uma sociedade que assumiu esse pensamento, que aderiu a esse pensamento de tal filósofo, como por exemplo o Sócrates. Né? Então tem as consequências de uma sociedade socrática. Por exemplo, ele adentra nesse conteúdo aqui dentro do livro. Né? E assim, isso aqui, por isso que eu falo para vocês, é a história da filosofia mais completa. E tem mongoloide aí no YouTube, não sei se você já viu reviews de outros mongoloides no YouTube, que ficam falando que essa obra aqui é enviesada. Enviesada no seu nariz, pelo amor que você tem a Deus. Né? Desculpa a sinceridade. Né? Você não tem que ter respeito para um sujeito como esse. Né? Enviesado ideologicamente aonde? Só porque o cara é padre? Né? Porra, é só no Brasil que isso acontece, cara. Isso aqui é respeitado em todo o mundo, entendeu? Até academicamente, que a academia é chata pra caralho. Vocês sabem que a academia é chata pra caralho. Se você tá afetado aí porque eu tô falando palavrão, então
sai do vídeo, entendeu? Você não é pra gente afetada igual você não, tá? Então pode meter o pé, beleza? Coisa besteira, você vai sair do vídeo porque tá preocupado com um palavrãozinho, né? Pode sair. Porra, entendeu? Vocês estão entendendo? Assim, o nível que a gente está discutindo, aí tem gente no YouTube falando, ah, é enviesado, nem leu, nem conferiu a obra, né? Deve ter folheado ali na biblioteca, na livraria lá da cidade dele. E aí, por ele não ter lido tudo mais, ele olhou a foto de um padre e falou: é enviesado, deve ter catolicismo aqui. Caraca, se você ver, se você próprio conferir, ler aqui, o Copleston, o Frederico Copleston, ele é absolutamente imparcial. Ele não coloca um pingo de catolicismo aqui, um pingo. Não fala nada de doutrina católica, nada. Ele não faz comparação do catolicismo com tal filósofo. Me prove. Faça um vídeo aí refutando e achem alguma coisa aqui. Né? Como vocês sabem, eu não li a obra inteira, né? Mas eu ponho minha mão no fogo, no copo, de tudo que eu já li como consulta. Né? Vocês estão vendo aqui que tem umas. Dá para ver aí, ó, umas marcações, uns escritos que eu faço aqui, que eu vejo como consulta. Eu vejo a honestidade intelectual desse padre. Ele tem o esmero, o cuidado de não enviesar nada, não botar nada do que ele pensa sobre, né? No sentido assim, de doutrina católica, embora ele seja padre, beleza? Então a gente está de alguém absolutamente honesto. Tão honesto que lá fora é reconhecido pelas academias, universidades, né? Até a gente ateia usa esse como referência, essa história da filosofia, tá? Então, assim, ignora esse pessoal pentelho, entendeu? Chato, implicante pra porra, entendeu? Cara, é um saco, né, meu? Vamos continuar. Volume 2, História da Filosofia, do Renascimento a Hume. Né? Novamente, é a mesma pegada aqui, tá bom? Ele vai pegando, por exemplo, do Descartes, né? Que a pronúncia correta seria Descartes, né? Do francês, e ele vai fazendo uma apanhada da sua vida, do seu contexto histórico, até pegar a sua obra, consequências da sua obra na sociedade, entendeu? Então a gente tem capítulos aqui, ó. Pra você ter uma ideia, são tá? Só isso. 5 capítulos dedicados a Descartes. Inclusive, se vocês bem olharem, né? Dentro da parte do Kant, ele dedica vários capítulos a Kant. Vários, vários, vários. Né? Então, ele é muito minucioso, o Copleston, né? Ele é bem detalhado. Claro que vocês não vão ver isso, a gente está diante de um ser humano que fez essa obra inteira, né? Então, quase não vão ver isso em todos, essa minuciosidade, né? Vocês não vão ver em todos os filósofos, né? Então, Hobbes, ele dedicou 2 capítulos, John Locke, ele dedicou 4 capítulos, Newton, ele dedicou 1 capítulo, né? Perdão, ele dedicou 1 capítulo só para falar dele e da sua obra, mas depois das consequências, né, da sua obra, dos problemas religiosos, problemas da ética que rolaram, né? Então, mais ou menos 3 capítulos. Enfim, vocês não vão ver sempre dedicando, sei lá, 8 capítulos a um escritor, né, a um filósofo só. Isso não vai acontecer. Tá? É uma obra muito completa e eu já digo no final o porquê que ela é completa, porque se você fizer comparações com outras histórias da filosofia, não tem essa minuciosidade. Não tem, tá bom? Por isso que eu acho que se você quer uma história da filosofia, quer ler uma história da filosofia, você tem que ler o do Copas. Porque não tem mais completa, mais detalhada, mais minuciosa do que essa, beleza? Vou deixar aqui. Né? Então, o terceiro volume, foi o volume 3 do Iluminismo Francês a Nietzsche. Tá? A pronúncia correta de Nietzsche é Nietzsche, né? do alemão. Então, vamos lá. Desse aqui, nesse volume, vocês vão ver, né, pegando, ó, vou citar os capítulos, tá? Para quem está interessado em saber. Iluminismo francês, Rousseau, né? O iluminismo germânico, depois vai pegar no Rousseau e Vico, depois Voltaire, né? Vai do Kant, olha aí do Kant que eu falei, ó. Aí ele dedica, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos só a Kant, tá? 8 capítulos só a Kant, pra você ver como é que ele é minucioso. E assim, todo mundo sabe que um católico, ele não é favorável a Kant, né? A gente vê que assim, o próprio há um relativismo, né, lá em Kant que a doutrina da igreja não permite. Portanto, quem fala que essa obra aqui do Copleston é enviesada é burro.
É burro, porque, porra, entendeu? O cara tá ali, né, pegando a obra por obra, né, detalhe por detalhe, explicando o pensamento dele, dedicou, né, pra caramba o tempo dele com isso, para depois ver alguém, né, falando, tá enviesado. É uma burrice monumental, entendeu? Então, ele teve todo um trabalho, né, de explicar ponto a ponto, né, Kant, Fichte, né, Schelling, Hegel. Né, Hegel tem 3 capítulos, tem Schopenhauer, eu tenho muito apreço pelo Schopenhauer. Kierkegaard tem aí um capítulo apenas, o movimento neocantiano, né, Nietzsche, né, ele tem o Copernicus, como eu falei, a metodologia dele é esse. Vida, obra, consequências da obra desse tal filósofo. Tranquilo? E aí a gente tem uma história da filosofia, o volume 4 do utilitarismo a Sartre. Muito bom também. Né? Eu gosto muito de estudar sobre a vida do Stuart Mill. É um homem eruditíssimo que de tanto estudar ficou burro, na minha opinião, entendeu? Ficou burro, cara, o John Stuart Mill. O Stuart Mill você vê aqui nessa obra. Eu não li ainda, mas eu já li em outras histórias da filosofia e da sua própria biografia, né? O Copperton deve tratar desse assunto do que ele aprendia grego lá com fluente, com seus 4 anos, entendeu? É uma coisa meio absurda. Assim, caraca, 4 anos o cara sabe falar fluente, grego, latim, sabe falar porrada, ele é poliglota, com 4, 6 anos, se eu não me engano. E ainda por cima, ele é uma obra completa de Platão e Aristóteles. Como é que faz isso, entendeu? Alguém desse nível. Então, ele é um britânico, assim, fabuloso. Tinha tudo para ser um dos melhores filósofos, mas a sua filosofia não passa mais da mesma pataquada, daquele antropocentrismo brega, que existe uma verdade que é relativa a algo, né? E que aí o utilitarismo, né? Enfim, não se trata aqui eu não vou falar de cada filósofo, né? Mas abrir esse parênteses para vocês verem como o Copleston ele vai trabalhar minuciosamente na vida de cada filósofo aqui, né? Não peguei ainda do Stuart Mill, né, para ler, mas, contudo, todavia, vocês vão ver com certeza, porque eu já vi de outros filósofos, ele é bem minucioso o Copleston, né? Então aqui, ó, só para quem está interessado em saber os capítulos, né? Ele vai tratar do movimento utilitarista, depois vai pegar a vida do Stuart Mill, a lógica e o empirismo, do Herbert Spencer, a filosofia, né? Enfim, vai pegando, vai até. Passou até pelo Bertrand Russell aqui, né? Vai pegar até John Henry Newman, gosto muito do Newman, bacana. Vai pegar um pouco a Kant, Henri Bergson e no final Sartre, né? Como prometido. Não, ela vai terminar com a Merleau-Ponty, né? Que é a fenomenologia de Merleau-Ponty, né? É uma francesa que eu não, evidentemente, não sei pronunciar o nome. Então, vamos lá. A rápido parênteses que eu vou abrir que é importante, tá? Até aqui, nesses 3 volumes, a gente consta com a tradução do Ronald Robson. Ronald Robson é se não me engano, maranhense, né? Ele diz que ele nasceu lá, que tem absolutamente domínio da língua portuguesa. Assim, na minha concepção. Você lê o conhecimento por presença do Ronald Robson, né? Você vê que é um sujeito que escreve bem. Se você lê Contra a Vida Intelectual, que é uma obra dele, você vê que ele é um sujeito que tem domínio da língua portuguesa. Então, ele que traduziu, ele participou dessas 3 obras aqui, ó. Né? Esse aqui é outro livro, esquece isso aqui, tá? Que é um devocionário que eu tenho. Esse daqui para baixo vocês esquecem, tá? São outros livros que eu tô lendo. Então, assim, ele que traduziu essas três folheções aqui, né? Que a gente tem da vida editorial. E a gente consta com uma pessoa que tem absolutamente capacidade para traduzir, porque ele tem o domínio da língua portuguesa, né? Já nessas 2 últimas obras aqui, ó, da coleção de História da Filosofia do Copleston, a gente consta com outros tradutores, tá? O Ronald Robson sai da jogada, né? Não sei o que aconteceu, né? Ele sai da jogada e entra os tradutores. Nesse aqui, né, só tem o Fábio Florencio e o Ricardo Arada, né, como tradutor. Né? Nesse sentido, eu fico um pouco assim, como eu não conheço esses dois, eu não sei a capacidade, a
potencialidade desses tradutores, né? E seria interessante alguém, né, fazer uma comparação aí no YouTube do original, né? Pegar os livros que é de difícil acesso do original, ou até mesmo PDF, para ver se fizeram um ótimo trabalho. Mas aparentemente, se você ler aqui um pouquinho, como eu li, né, do utilitarismo não. Aqui eu li uma outra parte que não é do utilitarismo, né? Eu falei do utilitarismo. Não, esse volume eu não peguei para ler. Não consultei ninguém, né? Não consultei ninguém. Talvez uma rápida folhada em Sartre, não lembro. Tá? Então seria bom alguém chegar para fazer uma análise, beleza? Essa pessoa não vai ser eu, que eu não tenho tempo. Eu tenho duas filhas, tenho duas filhas, sou marido, entendeu? Eu tenho que atender pacientes, né? Vocês sabem da minha vida aí, né? Então aqui no último volume a gente está diante de a filosofia russa, né? Positivismo e existencialismo, né? Tem um ótimo vídeo da Bruna, acho que é Bruna Torley, que se chama aí no YouTube, falando sobre a história da filosofia do Copleston, esse último volume, pelo menos, né? E ali vocês vão ver com mais detalhes. Ela deve ter lido a obra inteira, se eu bem entendi o vídeo, né? Ela leu a obra inteira, ou pelo menos até metade ela leu, para falar assim de mais detalhes do que o Copleston quis, né, trazer da filosofia russa, trazer até mesmo para entender melhor, né, a eslavofilia, né, que é um tema assim presente na filosofia russa, enfim. Agora assim, uma crítica saudável que eu vou dar para vídeo editorial, beleza? Por que vocês colocaram, com todo respeito, né? Vocês sabem que eu sou parceiro de vocês, eu gosto de vocês, né? Por que vocês colocaram esses subtítulos só na quinta obra? Né? A gente está diante de um volume 5 que tem esses subtítulos interessantes, pessoa para consultar, né? Isso é ótimo para quem usa como consulta, como eu. Então vem aí o estudante de filosofia e fala, então aqui, né, no Ivan Kirevsky, a gente vai entrar aqui na eslavofilia, aí depois vai pegar com o desenvolvimento das ideias, né, do Kirevsky, e depois aí vê outros capítulos, né? Entendeu? Subcapítulo. Aí depois, isso que eu não entendi, né? Logo em seguida, tem esse subcapítulo aqui de um lado, aí do outro lado não tem. Aí, não tem aí. Então, você vem aqui, outra parte, que deveria ser outro livro, né? No original, esse aqui é como se fosse outro livro, né? Lá do inglês. E aí não tem os subcapítulos aqui, não tem os subtítulos, né? Então, assim, não entendi o vídeo. Assim, nas outras obras, todas não têm subtítulos. Não tem essa consulta que você pode fazer aqui tranquilamente. Só nessa parte, no último volume que teve. Eu não entendi o que vocês quiseram fazer com isso, né? Talvez tenha sido um erro, né? Não deu tempo, sei lá, aconteceu alguma coisa, né? Aí teve que lançar logo que estava lá no prelo, né? Então, eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Mas, de resto, é a única crítica que eu tenho que fazer, porque a gente está tá diante de uma preciosidade mesmo, tá, meus amigos? Isso aqui não é para não é para qualquer um, né? Isso aqui, se você tiver paciência de ler com calma, ou até mesmo como eu, usar como consulta, isso aqui você consegue elaborar aulas com muita facilidade, como eu já fiz, né? E aí você consegue escrever artigos, né, com muita tranquilidade. Então você consegue escrever no seu próprio livro, usar como referência no seu próprio livro, beleza? Uma história da filosofia do Copleston, ela é a mais completa. E aqui, só para finalizar o vídeo, vou fazer comparação às outras histórias da filosofias que eu tenho na minha biblioteca, beleza? Então, aqui eu tenho, vou pegar para vocês, que aí fica mais tranquilo vocês verem, né? Então, aqui eu tenho essa magnífica coleção, né, do Giovanni Royali, que é inclusive mais famosa no Brasil, né? Você vê muita gente tendo essa coleção aqui, né? Então eles são divididos em 3 volumes. Isso aqui é um monstro. É um monstro que tem de calhamaço. Aqui não é um calhamaço, aqui é um monstro, né? Então, assim, o volume 3
completíssimo, né? Tem 1.300 páginas, né? Qual a diferença dessa coleção para essa aqui? Resumindo em pouquíssimas palavras, essa aqui é mais dinâmica, um pouco mais incompleta, não é tão detalhada. Essa do Giovanni Reale, beleza? É um pouco mais incompleta, tá? Então ele vai da Antiguidade à Idade Média, volume 1. Né? Depois vai a Idade Moderna, tudo no volume 2, a Idade Moderna. Então, volume 3 é a Idade Contemporânea. Então, vou pegar todos a contemporaneidade aqui. Então, assim, ela é mais dinâmica em que sentido? Ela passa assim mais um geral da vida do autor, né, as consequências da sua filosofia numa sociedade. Eles, enfim, é muito mais para quem tem pressa, vamos dizer assim, né? Para quem quer ter só uma uma base assim. Não estou dizendo que é ruim não, é boa, tá? Se você gosta de ter uma coisa mais dinâmica, não ficar muito em detalhes, a história da filosofia do Giovanni Reale, né, é conhecida para isso, tá bom? Então é isso, meus amigos. Acho que foi o suficiente. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like. Se gostar mais ainda, comente o que achou, se quer acrescentar alguma coisa, beleza? Grande abraço.